ele tem fragilidade emocional. Então, na hora que acontecer, nós vamos fazer isso e isso para auxiliá-lo. Porque senão ele não vai conseguir. Portanto, nós precisamos de obediência para, através da razão, entender por que Deus agiu assim e consentir que essa foi a melhor escolha. E isso, depois de avaliar todas as circunstâncias e concluir que não tem nada que a gente possa fazer. Porque se tiver algo que você possa fazer, é Deus que está olhando para você e fala assim: filho, eu já fiz minha parte, agora é a sua. A minha parte já está feita, agora tem a sua, que é o caso que o Rossandro contou do concurso. Falando para ele: filho, eu já fiz minha parte. Está tudo preparado para você passar no concurso, só falta você estudar. Mas tem uma outra parte, que é o consentimento do sentimento. Do sentimento. O consentimento do sentimento se chama resignação. E resignação, eu vou dizer o que eu consigo enxergar hoje. Se tivesse o Chico aqui, ixi, meu Deus, ele ia enxergar milhões de anos-luz na minha frente. Mas o que eu consigo ver hoje, resignação, é quando você sente que Deus está caminhando assim devagar, vendo tudo quebrado, tudo em destroços, tudo despedaçado, e Ele cuidadosamente pega a flor dos seus sonhos e diz assim: filho, eu não disse não, eu apenas disse agora não. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. A salva de palmas. Você acompanhou aqui na Rádio Fraternidade o Momento de Palestras. radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. Nós estamos... 21h19. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria poder receber você aqui para mais uma edição do nosso programa de perguntas e respostas Pinga Fogo. Segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, programa número 94. Muito boa noite, seu Jorge Alahá, seja bem-vindo. Olá, Rubens, muito boa noite para você. Boa noite, Sâmia, que está aí nos nossos bastidores. Uma noite maravilhosa para você, meu bem. Boa noite, Divina. E quero aproveitar para deixar uma boa noite muito especial para meu querido amigo Irineu Granato, da Ilha do Governador, que é o pai da Juliana Granato, que tem uma voz maravilhosa. Uma boa noite para todos que estão ligados conosco através desse nosso momento de reflexão, através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.
Boa noite para todos nós. Isso mesmo, a Divina está chegando, mas eu já vou trazer a Sâmia. Muito boa noite, Sâmia. Boa noite, Rubens. Boa noite, Elahá. Boa noite, a Divina, que deve estar chegando aí. E principalmente a todos os nossos queridos irmãos que estão aqui ligados na Web Rádio Fraternidade. É uma alegria estar aqui novamente. Olha, a Divina chegou. Chegou aqui. Na hora. Ela chegou aqui na hora. Mas então, quando ela se prepara aqui, deixa eu aproveitar e agradecer. O Jorge lembrou do Irineu, mandou um abraço para ele, esse querido amigo. Que voz tem a filha dele, né, Elahá? Sim, nossa. Que Ontem lindo, nós fizemos uma live com o pessoal de Ilha do Governador e aí ela cantou uma música no final, mas ela tem 16 anos, 17. Exatamente, lindo, lindo, lindo. Ela é realmente muito bacana. Ela tem Divina, um canal no YouTube. Tem. Divina, muito boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Sâmia, boa noite, queridos irmãos. É uma alegria, né? Esse pinga-fogo. Estava ali fazendo um bolo de goiaba. Opa. Já comeu? Já deu água na boca. Da fruta mesmo. Da fruta mesmo. Vamos lá, então, né, gente? Vamos começar o nosso programa. A gente sempre começa com uma prece. Eu queria convidar todo mundo para a gente poder levar o pensamento a Deus, a quem nós agradecemos a oportunidade de servir através desse instrumento. Senhor, permita que o nosso querido Elahá seja o teu porta-voz nas explicações da tua mensagem, na palavra amiga que conforta corações. Confiantes de que tu estás conosco, Senhor, nós entregamos os nossos corações para essa tarefa da noite. E é em teu nome que nós vamos iniciar a edição 94 do programa Pinga Fogo. Queria aproveitar nesse momento também e agradecer, saudar os nossos amigos, parceiros que ajudam a gente a propagar esse programa em vários lugares. Os nossos amigos da FEB, pessoal da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, a Ediluz, o IDEAC e o pessoal da Seara de Deus. Juntos a gente vai em fraternidade propagando essa mensagem consoladora. Sâmia, o que você preparou para a gente hoje? Rubens, nós sabemos que um dos grandes desafios que nós temos é curar a nossa mágoa com o grande remédio que nós temos, que é o perdão. Mas o desafio é muito grande. A gente sabe, mas de saber isso para a prática é uma distância muito grande. E é sobre essa dificuldade que nós vamos tratar nesse poema. Esse poema ele trata de um personagem ou uma personagem que demonstra no poema a dificuldade de vencer a mágoa através do perdão. O nome do poema é Mágoa. Vamos a ele, então. Bondoso Pai, tem compaixão de mim, que trago a mágoa arraigada ao peito. Eu me sufoco sem poder sorrir ante as lembranças que atravessam o tempo. Como esquecer o fel da indiferença, o dia a dia de humilhação, o ontem sem afeto, as incertezas que hoje me distorcem a emoção. Não quero mais, Senhor, chorar calada, sentindo pena pelo que sofri, chorando a mágoa sempre alimentada pelo perdão que não desperto em mim. Eu sei, meu Pai, eu ouço o teu convite para me abrir à bênção do perdão, para entender a dor que sempre existe no algoz que faz sofrer sem compaixão. E é por muito te amar e por me amar que eu te imploro, vem, fica comigo, me ensina, ó Pai, a como despertar o perdão que alcança até o inimigo.
como a gente necessita disso. Não é verdade? Parabéns, Sami, muito bacana. Como o jogo de palavras, o jogo de palavras vai levando a gente, né, Divina Elahá, a uma viagem, né? Interessante isso. Muito bom. E a gente agradece demais você estar com a gente aqui toda segunda-feira agora, já que nós assinamos um contrato com Deus, viu? Com certeza, eu que agradeço, a gente que agradece. Então tá bom. Elahá, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos conversar sobre mágoa. Ótimo. Aproveitando o poema da Sâmia, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. É que nós, muitas vezes, não nos percebemos quando nós agasalhamos a mágoa dentro dos nossos corações, na perspectiva que o Espiritismo nos oferece sobre essa questão. Nós temos muito a visão de que aquele que nos prejudicou, aquele que nos feriu, ele é alguém que não merece o nosso perdão. Que ele não merece que nós, de certa maneira, não procuremos a vingança daquilo que ele nos fez. Às vezes a gente até não se vinga, mas nós amargamos as nossas almas e guardamos os nossos corações num vaso de fel. E não percebemos que, em virtude das nossas opções infelizes, nós nos condenamos também a sofrer. A proposta do Espiritismo para a questão da mágoa é apresentar o fenômeno do desamor por uma outra ótica. A ótica que o Espiritismo nos apresenta é que, quando alguém machuca outra pessoa, ele, na verdade, o agressor, já se tornou vítima da sua própria agressão. Uma imagem que bem representa o processo da ofensa, da agressão, do desamor, da violência de alguém contra outro alguém. É como se uma pessoa pegasse lama para jogar em outra pessoa. Quando eu jogo lama no outro, eu talvez acerte essa pessoa. Mas talvez eu não acerte, talvez eu erre. Mas independente de eu acertar ou não a pessoa que eu quero atingir, eu já me tornei vítima da minha própria agressão. Sim. O agressor é a primeira vítima do mal, porque na hora que ele joga a lama no outro, como ficou a mão dele? Nós, quando agredimos, já nos tornamos vítima do mal que tentamos praticar. Então, quando o outro que foi ferido decide guardar mágoa ou às vezes até ódio em função do que ele recebeu, ele não percebe que, na verdade, a perspectiva daquilo que ele está fazendo, ao contrário do que ele pode imaginar, faz muito mais mal a ele do que ao outro, porque o outro já está entregue aos tribunais da lei de Deus. A sentença já está lavrada pela própria consciência do agressor. E eu não preciso levantar o braço vingador. Eu não preciso ser o artífice da lei, como se em mim estivesse o poder para estabelecer a justiça sobre os homens. Quando eu, de alguma forma, decido estabelecer pela minha ação um processo de desforra por aquilo que me aconteceu, eu vou me perceber de que maneira? Atrelado à história do agressor. Quando A agride B e B devolve a agressão na forma da violência, do desamor, da mágoa e do ressentimento, nós vamos perceber que esse que está devolvendo a mágoa, ele, a bem da verdade, acabou apenas vinculando a sua história quando aquele daquele que o prejudicou. Então, o Espiritismo ressignifica o processo da violência nas nossas vidas. Se eu desço da condição de vítima para a condição de coagressor, eu costuro o meu destino com o daquele que feriu.
Eu desço para os sombrios cárceres da violência e me inscrevo na lei de causa e efeito para encontrar determinadas experiências dolorosas que eu não precisaria experimentar. A mágoa, portanto, acaba se inscrevendo nesse capítulo em que eu, para tentar dizer ao outro que eu me feri, eu desço de onde eu estou e posso vincular a minha história com daquele que me agrediu. E como a Sâmia bem lembrava no poema, o antídoto que dissolve essas correntes da lei de causa e efeito, que dissipa esses grilhões que nos atrelam aos nossos agressores, chama-se perdão. A partir do momento que o Espírito elege o perdão como estratégia de conduta diante das dores que o outro lhe provoca, ele se desvincula daquele que é o seu agressor. Ah, mas isso não é certo. E ele, o agressor, ele encontrará outros com os quais ele vai rentear para lapidar a sua alma dos conflitos que ele traz dentro de si. E eu não preciso ser esse. Não preciso ser o artífice da melhoria dele, porque eu me desvinculei através do perdão. Guardar mágoa, produzir em nós o sentimento de vingança, carregar o desamor ou até mesmo o ódio dentro das nossas almas é marcar encontros no amanhã com as pessoas que a gente não gosta. A doutrina espírita, portanto, abre para nós um futuro lindo quando nos desonera da necessidade de carregarmos esse peso nas nossas almas e nos liberta, em definitivo, através da mensagem do amor e do perdão, tão presentes no Evangelho do Cristo e tão bem explicadas pela doutrina espírita, para que as nossas próximas existências sejam mais felizes, porque aquilo que aconteceu lá atrás ficou no passado e eu agora estou construindo um futuro bem melhor, apoiado no amor. Muito bem, Jorge. Eu estou aqui meditando, porque nós acabamos de chegar no centro e eu falei lá hoje com os meninos sobre o perdão. Aí eu chego aqui, a Sâmia traz o poema e você essa reflexão. E a gente precisa abordar esses temas e fazer um trabalho interior. Muito bom ter você aqui com a gente agradecer o pessoal que está retransmitindo com a gente, mas eu queria aproveitar também e fazer uma saudação carinhosa aos ouvintes que estão acompanhando através da Rádio Fraternidade. Então eu estava olhando aqui o pessoal que está aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Holanda, na Áustria, na Colômbia, na Alemanha, na Rússia, no Panamá, no Japão e tantos outros. É o seguinte... Na Áustria... Na tá Áustria é madrugada. Mas o que é que o pessoal faz? Se eles forem igual eu, põe um radinho do lado da cama e fica ali, meu amigo. Põe o celular ali do lado e fica escutando, dá uma cochilada, acorda e vai seguindo com o pinga-fogo. A Divina preparou a primeira pergunta? Já está na mão, meu bem? Já está na mão, Rubens, a primeira pergunta. Então fala aqui no microfone, meu bem. É número 1. Eu falei que estava na mão, mas eu estou aqui fazendo outro trabalho e pegando aqui a pergunta. Então vamos lá. Jorge, que coisa mais engraçada. Eu estava aqui refletindo mesmo sobre isso, né? Precisando, às vezes, escutar sobre o perdão. E a nossa irmã Vera Lúcia, lá de Florianópolis, mandou o seguinte, ó. Eu gostaria de saber se a dislexia e transtornos são situações do passado. Meus netos passam por pânico desde pequeninos e eu sofro muito com isso. E aí, Jorge, com você? Bom, quando ela fala transtornos, ela não especifica, né? Existem muitas coisas. Vamos falar de dislexia em si. Bom, a dislexia é a dificuldade que a gente tem de sincronizar, de organizar as nossas
conquistas intelectuais com aquilo que efetivamente a escola nos oferece. A gente tenta ler e não tem concentração, a gente tem dificuldade para conseguir fazer algumas conquistas, de certa maneira até mais simples de todas as coisas. Tarefas que parecem ser tão tranquilas se tornam tão difíceis. O 4 sai ao contrário na alfabetização, o F, o S. A gente tem uma visão espelhada das letras. É tão complicado tudo isso. Por mais que a gente veja, dentro da minha mente, as coisas acontecem de maneira distintas. Nós temos o problema da descalculia, que é uma expressão também daqueles que têm dificuldade para lidar com a parte mais lógica, mais matemática do conhecimento. Então, todas essas expressões, elas dizem respeito a quê? A algumas dificuldades que o indivíduo possa ter. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos diz, todos os transtornos que não são da parte mental, eles podem ser provas, podem ser expiação e podem ser missão. Quando nós observamos fenômenos dessa natureza, nós temos uma tendência muito forte de correr direto para o fenômeno da expiação. Essa é uma alma comprometida e, portanto, ela hoje está assim. É possível, sim. É possível. É possível que você tenha, sim, pessoas que tenham dificuldade de aprendizagem, tenham dificuldade de dislexia. Para ler um livro inteiro é uma dificuldade, porque a pessoa desconcentra, não consegue organizar. Para trabalhar com números, o sentimento de quantidade para eles é tão difícil. Se eu disser que 8 vezes 5 é 4, a pessoa, pode ser que seja. Não, mas não pode ser. 8 vezes 5 não pode ser 4, tem que ser mais. Então, essa falta de percepção quantitativa das coisas também pode ser, sim, um fenômeno expiatório em que o espírito, num passado, utilizou de maneira equivocada a inteligência e agora ele renasce com algumas dificuldades nesse sentido. Para quê? Para que o indivíduo possa verdadeiramente não utilizar de maneira equivocada o conhecimento do passado. Mas não é só expiação que existe. Nós temos também os casos de prova, sim. Espíritos iniciantes, espíritos que estão começando, que estão inaugurando, por assim dizer, as suas primeiras existências dentro de um campo mais exigente em termos intelectuais, podem ter problema de dislexia, de descalculia. Claro que pode. Por quê? Porque eles não têm intimidade com esse tipo de coisa. São as primeiras vezes, se não a primeira vez, que ele está lidando com o fenômeno da alfabetização, de você grafar o pensamento em letras, depois você ler aquilo e transformar em palavras. Para alguns indivíduos aquilo pode ser muito simples, mas para outros pode ser complexo. Você pode, sim, encontrar determinados espíritos em fases inaugurais do fenômeno de desenvolvimento intelectual, onde determinados fenômenos são naturais do fenômeno evolutivo dele. Não está em expiação, é natural do processo evolutivo. Isso também pode acontecer. E com relação aos fenômenos que a nossa sociedade conhece, nós temos alguns grandes gênios da nossa história que apresentavam o fenômeno de dislexia. Os historiadores falam que Einstein tinha dislexia, uma dificuldade enorme de se concentrar, de conseguir fazer as coisas dentro daquele rito, digamos assim, mais normal, que a gente espera dentro da escola. O menino tem que entrar, em abril tem que estar assim, em maio assim, no final do ano tem que estar desse jeito. Ele não segue esse ritmo. O que está acontecendo com ele? Ele pode, de repente, ter um problema de dislexia, e isso não determina que seja um processo expiatório. Ele pode ser expiatório? Pode, sim, é bastante razoável. Pode ser uma alma em provação? Em prova? Pode ser sim. E existem alguns que são destacados em determinada área do conhecimento e que podem apresentar fragilidades em outros. Porque, veja, existem grandes gênios que não sabem dançar, não têm coordenação motora. São gênios, mas são todos desengonçados, desastrados. Enquanto que outros dançam maravilhosamente bem
e não conseguem exercer os cálculos que os outros fazem. Então, nós temos diversos tipos de inteligência. Os estudiosos falam de 8 tipos de inteligência diferentes. Então, nem todas as pessoas têm que ter o mesmo padrão daquilo que a gente pode esperar. Eu posso ter indivíduos que têm uma grande habilidade para desenho, para pintura, para arte, para interpretação, para representação em palco, para falar em público, que são disléxicos. Nada garante nada. Então, nós não podemos dizer que, por esse tipo de circunstância, obrigatoriamente é um débito do passado. Pode ser um débito? Sim, pode ser, sim, é bastante razoável, mas pode ser uma prova e pode ser que o arcabouço intelectual do indivíduo esteja virado para outro lado, que não necessariamente esse que o nosso mundo tanto deseja que as pessoas sigam. Ele pode ter habilidades para o esporte ou para outras áreas e, mesmo assim, ser disléxico. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conectados conosco. Vamos seguindo aqui com o programa. Temos uma pergunta da nossa irmã Leila Alves. Quando oramos, agradecemos ou pedimos a Deus, vai direto a Ele ou precisamos de intermediários, como Jesus, arcanjos, espíritos de luz? Desde já eu agradeço. A resposta para essa pergunta está no capítulo 27 e capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses 2 capítulos, Allan Kardec fala sobre a questão do mecanismo da prece, aonde vai falar que pode-se orar diretamente para os espíritos ou diretamente para Deus. E se nós pegarmos as orações que são apresentadas no capítulo 28, como exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, várias delas são endereçadas para Deus e outras são endereçadas para os bons espíritos. É uma eleição do indivíduo, se ele vai orar para Deus diretamente ou se vai orar para os indivíduos, para os espíritos. Somos nós que elegemos aqueles a quem queremos alcançar com a nossa prece. Mas considerando que a sua pergunta não é exatamente isso, mas como que se dá o mecanismo da prece, como é que ela acontece? A resposta para essa pergunta está na obra Nas Telas do Infinito, aonde Bezerra de Menezes, eu já comentei isso aqui numa outra live, inclusive, comenta sobre esse fenômeno da comunicação com os homens em relação à prece. Ele descreve lá no livro o que é que ele sente. Ele diz que quando ele está no mundo espiritual e alguém ora em nome dele, e assim descreve desse jeito, está lá na obra. Ele sente um fremido, ou seja, ele sente uma energia que o toma. E esse fremido o chama a atenção. Ele para e quando ele se concentra, ele sabe de onde vem o chamado. Então, como se fosse alguém, como se fosse um avião que se aproximasse do sinal de um aeroporto, que ele sabe aonde está o aeroporto, que ele vai ficando mais forte, ele vai se guiando, sentindo a emoção daquele fremido até alcançar o emissor da sua fala. E para concluir essa minha colocação, eu chamaria aqui uma mensagem do irmão X, não vou lembrar agora o nome dela, que conta a história de um espírito que foi canonizado, se tornou santo, e as pessoas oravam para ele. E ele é encontrado no mundo espiritual, e aí quando as abordagens a ele são feitas, ele diz, mas eu não tenho a grandeza que as pessoas pensam que eu tenho. Elas me chamam de santo, mas eu não sou. Eu não tenho essa grandeza. E essa pergunta aparece. E como ficam as preces que são direcionadas a vocês? Existe um corpo de espíritos que representa o desejo dos homens. Eles são anônimos. E eles agem em meu nome. Eu não tenho grandeza para fazer. Mas essas entidades que amam muito, entregam-se anonimamente para o trabalho de socorro dos que padecem. Então, eles agem em nome desse específico santo, fazendo tudo o que as pessoas pedem, mas eles não são exatamente o espírito que é evocado, porque ele não está em condições de atender. Então, respondendo à sua pergunta,
Podemos orar diretamente a Deus, sim. E os espíritos, ao ouvirem o clamor dos homens, exercem o papel de serem os artífices da vontade de Deus, auxiliando o trabalho de socorro e de assistência àqueles que pedem por auxílio. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 94, 14 de fevereiro de 2022. A Divina traz a próxima pergunta para a gente. Divina. A próxima pergunta é de Lina, de Angra dos Reis. Gostaria de saber que reflexões o nosso irmão Elahá faria acerca da narrativa Torre de Babel, em Gênesis 11, 1, 9, que de acordo com a história explica por que as pessoas falam línguas diferentes. Com você. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o texto bíblico, ele não é necessariamente o conhecimento que o Espiritismo tem sobre a vida. Nós não podemos nos abraçar com o texto bíblico na expectativa de que ele represente de maneira exata os conceitos que o Espiritismo esposa, porque o Espiritismo não é uma doutrina apoiada fundamentalmente no texto bíblico. E aí você poderia dizer, e o Evangelho segundo o Espiritismo? Aí é o Evangelho, né? Não é o texto bíblico como um todo. Senão a gente teria que se abraçar com as guerras de Israel, o rei Davi, a mando do Senhor, destruindo as nações vizinhas, em que o Deus de Israel determina que se mate tudo que tem fôlego. Como que eu vou trazer isso para dentro da mensagem espírita? Não posso trazer isso de maneira literal. Não posso trazer o dilúvio, Adão e Eva, e todas as questões que estão contidas dentro da Torá como se elas fossem literais. A primeira figura que aparece no texto bíblico e pode ser considerada como sendo uma figura que tem a existência real é Abraão, que vai aparecer no capítulo seguinte, vai aparecer no capítulo 12, você está no capítulo 11. Torre de Babel é 11. Gênesis 12 é quando surge Abraão. Então, olha só, tudo que está ali para trás são seres que representam determinadas figuras metafóricas. A Torre de Babel é um engenho construído pelos homens em função do dilúvio. Se você for ler lá o que aconteceu, houve o dilúvio e os homens ficaram muito aborrecidos, porque Deus matou todo mundo. Então eles decidem fazer uma torre para afrontar Deus. O objetivo da torre era mostrar que os homens eram capazes de fazer algo para chegar até lá. Então Deus, vendo a audácia dos homens, faz com que eles comecem a falar vários idiomas e eles não conseguem terminar a torre e aí surgiram os idiomas na terra. Mas veja, isso é uma parábola. Nós não podemos pensar assim, foi assim que surgiram os idiomas, porque a própria história natural está para nos dizer o contrário. Os ramos do surgimento das linguagens, ele se deu naturalmente pelas migrações que foram acontecendo, e elas foram se desdobrando, as linguagens foram se tornando cada vez mais complexas. Então, nós sabemos pela leitura daquilo que a paleontologia, a arqueologia nos fala, que não foi dessa forma que as línguas surgiram no planeta. A Torre de Babel é apenas uma imagem para dizer da audácia dos homens, de quererem afrontar o poder divino, de construir uma obra para chegar até ele. Agora me diga, que tamanho de torre teria que ter para chegar até o infinito? E que loucura é essa de achar que Deus está lá longe e não no entorno de nós? Então, isso é para mostrar a vaidade, o orgulho humano, as nossas ilusões com relação à vida espiritual, a ponto de nós acharmos que Deus não está entre a gente, que Deus está lá em cima e não aqui. E é exatamente por essa visão equivocada que nós temos que nós não conseguimos nos entender. Existe uma dificuldade muito grande dos homens se entender porque eles não sabem o que é a vida. Eles não entendem o que é Deus, não sabem nada sobre eles próprios. Então, a ideia das várias línguas são as diversas formas de pensar que a criatura humana possui. Nós não temos uma só forma de pensar. A divergência de ideias
é que provocou a dispersão do homem sobre o mundo. E a gente vem trazendo a figura de Jesus lá na frente como sendo o aglutinador do homem, fazendo com que esses pensamentos que se afastaram, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição, o interesse material, que fez com que os homens seguissem caminhos distintos, eles são de novo reunidos na figura de Jesus, que vai voltar a dizer como nos conectarmos a Deus. Não precisa de torre para subir aos céus, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, quando a gente tem essa releitura, a gente vai entender a Torre de Babel como sendo isso que a gente está vivendo. Essa multiplicidade de ideias completamente divergentes que surgem em função dos nossos equívocos, e Jesus representando a verdadeira construção, que não é uma torre para subir, mas é para dentro do homem, aonde dissipam-se todas as divergências e os homens fazem as pazes com Deus. Muito bem, Elahá, muito bacana. Vamos seguindo aqui com o programa. O Júlio Almeida, nosso ouvinte, nosso internauta, acompanha o programa lá de Oregon, nos Estados Unidos. E aí a dúvida dele, Elahá, é a seguinte, olha, gostaria que o professor Elahá, por gentileza, nos esclarecesse se existe passe à distância. Por que ele fala isso? Porque a dúvida dele é porque, como no assento espírita onde ele vive, ele queria saber se existe esse passe à distância, que você pudesse falar um pouquinho. Existem 3 tipos de passes. Existe o passe magnético, o passe espiritual e o passe misto. O que é o passe magnético? É o passe onde as energias são doadas pelo próprio encarnado. Existem pessoas que têm esse dom. Elas possuem tanta energia curativa que elas impõem as mãos sobre as pessoas e elas são capazes de transferir fluidos positivos. Jesus é um exemplo disso. Quem curava? Um espírito ou Jesus que fazia as curas? Então, Jesus aí numa condição superlativa. Então, dá para a gente imaginar outros espíritos exercendo o papel de estender as mãos e curar pessoas, ainda que não na mesma intensidade de Jesus. Quando é o próprio encarnado que doa o fluido, nós dizemos que o fluido, que o passe é um passe magnético. Tirei de mim e entreguei para quem pediu. Fora da doutrina espírita, existem muitas pessoas que realizam esse tipo de atividade, de entregar as energias anímicas, as energias do meu eu, as minhas energias mesmo, do encarnado, esquece espírito. Eu entrego as minhas energias e eu produzo melhoria, cura nas pessoas. Existe um segundo tipo de passe espiritual. Não tem médium. Tem só o espírito. Os espíritos derramam as energias e as energias, então, exercem sobre nós o papel de trabalhar as nossas potencialidades de cura. Nós temos várias situações desse tipo na obra de André Luiz, dos espíritos atuando, dando passe em moribundos, em pessoas doentes, restaurando a saúde das pessoas, a pedido dos encarnados ou não, em que os mentores, no exercício das suas tarefas, produzem a melhoria da saúde dos indivíduos. Temos um terceiro tipo, o misto, que é o mais comum na casa espírita, em que eu pego o fluido do encarnado e misturo com o fluido do desencarnado. A mescla desses 2 elementos constitui o passe típico da casa espírita, onde o encarnado dá energia, mas ela se combina com a dos espíritos que tutelam o trabalho. O que é o passe à distância? O passe à distância existe? Sim, ele existe. É o fenômeno que acontece quando eu oro pedindo que os espíritos vão na casa de alguém para tentar auxiliar a recuperação de uma pessoa. Eu estou aqui, pessoa por quem eu oro está no hospital. Eu digo, oh meu Deus, faça com que os espíritos vão lá, que possa envolver fulano, ele não está bem, vai fazer uma cirurgia, que ele possa estar tranquilo e tal. E eu oro pela pessoa que voltou da cirurgia, por aquele que está doente, acamado e que precisa de repente se recuperar. Eu vou orar por alguém. Quando eu oro pedindo que os espíritos vão lá para fazer um trabalho de socorro, o que é isso em outras palavras? Passe espiritual.
eu pedi para que os espíritos vão lá e sem um médium, eles fazem o trabalho de socorro. Então, se você imaginar, não com o rótulo de passe, mas com o rótulo de, efetivamente, uma assistência espiritual, você vai descobrir que, na verdade, o passe espiritual está muito mais próximo do que a gente imagina. Muito bem, Jorge, bacana. Vamos seguindo com o programa. Divina já preparou a próxima pergunta, Divina? Sim, já. A próxima pergunta é da Alessandra Soares. Ela pergunta o seguinte: gostaria de um esclarecimento do Jorge Larrat sobre a hipnoterapia e se ela contribui para alguma melhora nos quadros de depressão e ansiedade. Desde já agradeço. Alessandra. Sim, a hipnoterapia trabalha muito bem nisso, porque ela consegue muitas vezes descobrir a gênese do problema. Às vezes eu vivo um processo de depressão que eu não sei o que é, o que foi, meu Deus, por que eu tenho essa tristeza, essa depressão, essa coisa? E numa hipnose, a gente pode voltar. O hipnoterapeuta, ele diz assim, eu quero que você volte para o momento em que o trauma aconteceu. E a gente vai voltar para o momento na infância, o momento na gestação, uma sensação de abandono, uma adoção que tenha acontecido e que deixou as nossas almas feridas num período que a gente nem sabe ainda, nem percebe que as coisas estão já sendo objetivamente tratadas na nossa vida. É um bebezinho, mas o espírito desperto guarda determinadas emoções. E a hipnoterapia vai nos revelar coisas incríveis, emoções das pessoas dentro do útero. 4 meses de gestação. A pessoa com medo porque a mãe está querendo realmente abandonar a gestação. Então, isso tudo vai mostrar para a gente que existe uma série de recursos que a gente pode buscar. E o hipnoterapeuta pode, de repente, fazer coisas mais surpreendentes. Ele pode fazer você voltar para momentos anteriores a esse, fazendo você recordar de momentos em que o cérebro sequer ainda estava formado. Como que você pode ter lembrança se o cérebro ainda não tinha sido formado? Lembre do dia que começou sua gestação. Você tem 3 dias de gestado. Eu lembro, eu falo, eu conto. Que cérebro foi esse que registrou isso, se o cérebro só vai começar a se formar no 22º dia da gestação? Então é porque não está no cérebro, está na mente, está no espírito. Sim, somos espíritos imortais. O hipnoterapeuta pode puxar você para uma outra existência e iniciar a terapia de vidas passadas, que é uma vertente específica dentro da hipnoterapia. Eu posso fazer uma regressão dessa existência só. Conheço vários hipnoterapeutas que, até por questões das suas próprias crenças, nunca transgridem a regra de ir para outra existência. São unixistencialistas, então trabalham só uma existência, não avançam. Mas conheço vários outros que trabalham para além da fronteira do berço e, portanto, conseguem encontrar bastante recursos terapêuticos visitando as existências anteriores. Respondendo, portanto, à sua pergunta, a hipnoterapia, sim, ela pode surtir excelentes resultados, tanto para a depressão como para a questão da ansiedade, por buscar a gênese, o gatilho que provocou em nós os sentimentos que dizem respeito aos conflitos que vivemos hoje. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 94, 14 de fevereiro de 2022. Vamos para a próxima pergunta, feita pela nossa irmã Lúcia Helena. A Lúcia diz assim: tem um amigo que diz que tudo que você quiser, você tem. Tem que lembrar que somos deuses. Parece não ter limite. Tudo dá certo para ele. Ganhou dinheiro, viajou, fez plástica, deixou a esposa. Como pode isso acontecer? Existem algumas doutrinas que elas são baseadas no sucesso, né? Elas trabalham em cima dessa vertente. A vertente do eu hei de vencer.
Eu sou representativo do máximo e as coisas pequeninas não podem me abalar. Coisas desse tipo são muito comuns em algumas doutrinas espiritualistas, reencarnacionistas, que desenvolvem no ser humano essa visão de que eu tenho que procurar a minha realização no mundo como expressão da minha realização espiritual. Eles fazem um trabalho muito conectado entre sucesso material e sucesso espiritual. Se eu sou uma pessoa de sucesso, eu tenho que ser uma pessoa bem-sucedida também materialmente. É uma proposta, é uma maneira de funcionar. E como nós trabalhamos dentro dessa vertente, nós acabamos sendo chamados para viver determinadas experiências que nos convocam a esse tipo de coisa. Porque, veja, a gente vai desenvolvendo a inteligência, a capacidade de sermos pessoas de maior sucesso, mas tem horas em que o conhecimento espiritual diz, não vale a pena, não vou fazer isso. Poderia até ganhar mais dinheiro, mas eu não vou fazer isso comigo, não vou. E o outro diz, por que não? Se a vida me permitiu, eu vou entrar por esse barco. Então, há muitos indivíduos que estão desejosos, estão querendo que isso aconteça. E quando isso se dá, você tem seu livre-arbítrio e mexe na lei de causa e efeito pelo livre-arbítrio que você possui. E a partir do livre-arbítrio que tem, você acaba se emaranhando nas leis do progresso. Porque ao invés de progredir do ponto de vista espiritual, você tira a força do crescimento espiritual e começa a desenvolver o interesse excessivo pelos bens materiais. Eu não estou dizendo que a gente deva fazer uma negação das coisas materiais. Não, questão 922 de O Livro dos Espíritos diz isso, que a felicidade na Terra está pela posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. A posse necessária é não passar penúria, mas não precisa ter todas as coisas. E se nós conectarmos essa questão com a questão 943 do Livro dos Espíritos, que diz que o desinteresse pela vida, essa apatia, são por 3 coisas: a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. A ociosidade se opõe à consciência tranquila, porque eu não estou nem aí para o próximo. E o outro está preocupado com o próximo. Consciência tranquila que ele faz tudo o que deve. Um tem a fé no futuro, o outro tem a falta de fé. Essa é a relação com Deus. E um está preocupado com a posse do necessário. Não quero mais do que eu preciso. E o outro está com a saciedade, ou seja, o excesso das coisas. E por isso infeliz. Nós podemos, de repente, ao invés de trabalharmos na posse necessária, a consciência tranquila e a fé no futuro, enveredarmos pelo outro caminho e, de repente, estarmos saciados, ociosos, e isso pode conspirar contra a nossa fé. Então, por que muitas pessoas conseguem sucesso material? Porque dentro do quadro das possibilidades kármicas que o indivíduo tem, essa era uma possibilidade que existia. Tome muito cuidado quando você for, porque você tem muita inteligência capaz de se tornar uma pessoa muito rica a despeito de tratar bem ou não as pessoas. Seu objetivo não será esse, será ter uma vida razoavelmente modesta, sem grandes excessos, mas focada no crescimento espiritual. Mas pode ser que você, ainda que tenha o conhecimento espiritual, vai colocá-lo a serviço do seu sucesso material. Isso não será bom para você. Mas como você é uma alma inteligente, é provável que você faça isso. Se fizer, tome cuidado para não construir o seu futuro em cima das lágrimas dos outros. Porque se você fizer isso, você terá apenas a alegria do mundo e não a alegria espiritual que a gente precisa ter. E alguns indivíduos acabam tendo esse sucesso, mas quando chegam no mundo espiritual, acabam lamentando, porque não precisariam de ter tanto para alcançarem a felicidade. E aí vão lamentar as oportunidades perdidas e o tempo que se dedicaram demais ao bem, aos bens materiais e não ao bem verdadeiro que a gente veio aqui buscar. Muito bem, Jorge. Vamos lá, Dina. Próxima pergunta para ele. A próxima pergunta é da Priscila Sanches. Estou assistindo Pinga Fogo. Gostaria de fazer uma pergunta ao Jorge. Sou doadora do meu corpo,
além dos órgãos. Não haverá velório, não gosto. Doei para a universidade, estudante de medicina. Teria algum problema? Sou espírita e não posso imaginar meu corpo sendo preso e destruído, sendo que ele pode ser útil a alguém. Com você, Jorge. Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta na obra Dias Gloriosos. Ali nós encontramos explicações para essa questão, dizendo que a doação de órgãos, transplantes ou coisas parecidas, elas não provocam necessariamente processos de sofrimento no indivíduo. E aí colocam 3 condições. Condição número 1, que pode gerar problema. Roubo de órgãos. Você se internou para fazer uma coisa no hospital e alguém roubou o seu rim e você desencarnou. Ou você aproveita uma pessoa que está como morador de rua e como a vida dele não importa para muita gente, você rouba o rim dele também. Ou rouba um fígado e a pessoa vai a óbito. Esse roubo de órgãos, ele pode sim gerar conflito para o receptor. O receptor fica profundamente perturbado porque, como houve um sequestro dos seus recursos materiais, ele vai perturbar os ladrões que lhe roubaram a vida, que lhe tiraram os órgãos, e pode também, de repente, a depender das circunstâncias, né, alcançar a mente do doador se ele sintonizar com essa vibração. Um segundo tipo de situação é a situação colocada na obra como sendo a doação feita pelos familiares. O doador nem quer doar, mas não pode sim, está em morte cerebral, não, pode tirar. Mas ele nem era, ele era materialista, como é que esse cara vai doar? Ele nem tem condições. Nessa hora, em virtude do objetivo superior, os mentores vêm, adormecem o doador e levam ele para longe. E a doação acontece porque ela tem um fim superior. E ele não ganha o mérito da doação, porque não participou e não decidiu. Então, a doação é feita e ele é levado para um canto para que ele não experimente nenhum tipo de sofrimento. Acaba tendo uma assistência espiritual a mais, né? E o terceiro caso é esse que você está citando, quando o próprio indivíduo doa. Ainda que o indivíduo que doa não seja um espírito de alta elevação espiritual, quando ele promove a decisão de doar os seus órgãos, ele se credencia diante da lei para ter uma assistência mais atenciosa na sua desencarnação, para que ele possa ser melhor acolhido e não sentir os dramas do processo desencarnatório. Então aí, respondendo a sua pergunta, como a decisão é sua, você está decidindo assim ser, haverá da parte dos espíritos uma atenção especial. Caso fosse, não é o caso, caso fosse você alguém que exigisse um acolhimento, porque a materialidade da vida não está deixando você se desvincular do corpo, eles agiriam. Você, com o conhecimento espírita, com essa decisão espontânea de doação, muito certamente você não vai ter dificuldade para deixar o corpo e seguir, enquanto que o corpo, ficado para trás, pouco vai lhe importar o destino que vai ser lhe dado, enquanto você segue para outros destinos, seu corpo vai seguir para as funções que você designou para a faculdade ou para a doação, como bem lhe aprouver. Muito bem, Jorge. É muito esclarecimento. Vamos chegando lá. Você quer tomar água? Está tomando água? Olha o que eu fiz. Eu bati com o braço, derramei, foi tudo aqui. Eu estou sem água. Você quer buscar água ou for para o intervalo? Faz um pequenininho, só para eu buscar. Então tá bom. Então, enquanto o Jorge busca lá a água, busca a água, Jorge, para poder se hidratar. Queria aproveitar e chamar os nossos ouvintes, os nossos internautas, porque no próximo sábado a gente tem o Jorge Alahá, mais o professor Severino Celestino e o Álvaro Mordechai na edição das Leis Morais. Então já anota aí para você acompanhar aqui com a gente na Rádio Fraternidade e nesses inúmeros parceiros que estão aí. Dia 19 de fevereiro, sábado, 16h15. Episódio número 11, a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então você não pode perder e acompanhar com a gente aqui, com os demais parceiros
mais uma edição das Leis Morais. Um abraço para o Paulo. Pronto? Já voltou, seu Jorge Alarrá? Deixa eu ver aqui. Já está aqui de volta, tomando aguinha, se hidratando. Vamos seguindo aqui, Jorge. Tem uma outra pergunta muito interessante. Deixa a gente pegar ela aqui. Do Ferraz Nunes. Considerando que a doutrina espírita ensina que, diante dos erros, devemos ter em vista o arrependimento, a expiação e a reparação, como devemos entender a fala de Jesus? Teus pecados te são perdoados? Essa fala dessas 3 fases, ela está contida no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º da primeira parte, num capítulo chamado Código Penal da Vida Futura, no artigo 16, em que Allan Kardec cita que, na observação que ele fez, as almas experimentam 3 fases. Primeiro, o arrependimento, depois a expiação, por último, a reparação. Aí eles estão liberados da culpa. Quando a gente observa esses fenômenos de cura realizados por Jesus, em que ele diz, os teus pecados estão perdoados, significa dizer que a criatura teria alcançado a condição mínima para receber a sua libertação da sua prova pelo processo de recuperação que ela teria feito. Porque às vezes a gente expia, mas a gente não repara. Tem muita gente que sofre reclamando, amaldiçoando, com ódio, com raiva, não aceita a prova, foge da prova. Quando nós vivemos essa experiência, a gente está só espiando, reparando não está. Eu vou começar a reparar quando eu desconstruir o caminho equivocado que eu fiz. E tem vezes que a lei de causa e efeito nos alcança para que a gente realize um trabalho de transformação e a gente não faz. Eu dou aos indivíduos uma prova, no caso Deus, né? Deus dá ao indivíduo uma prova e diz, olha, com essa prova você vai se recuperar. Pois o cara passa a prova a vida todinha, toda a existência, termina e ele não se recuperou, você acredita? E às vezes ele repete a prova e ele não faz o último passo da regeneração, da reparação. Então, nós vamos observar essa circunstância. Eu expio, mas eu acabo não recuperando, não fazendo a minha reparação ao longo da existência. E tem vezes que eu recebo uma prova, eu atravesso a expiação e eu consigo fazer a reparação. Mas só que a minha prova é uma prova que ela não tem reversão. Mas eu já me recuperei. Eu já estou liberto das minhas culpas. Quando eu continuar ali, eu já estou além daquilo que eu precisaria. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, você vai reencarnar e você vai ter como responsabilidade cuidar de seus pais. Seus pais vão ficar com você e eles vão ficar idosos e você vai cuidar deles. Durante 10 anos vai ficar assim. E eu faço isso e faço muito bem. Estou liberado da responsabilidade. Mas eu gostei tanto de trabalhar com idosos que depois eu digo, não, eu vou continuar. Na casa espírita tem um trabalho com idosos, pois então eu vou entrar nesse trabalho. E a pessoa entra no trabalho com idoso e fica mais 20 anos trabalhando. Mas, meu Deus, eu não tinha recuperado. Mas ela continuou no trabalho. Ela continuou seguindo porque ela quis. E outras vezes eu não consigo sair. Eu não consigo sair. A vida já poderia ter me dado o alvará, mas eu ainda continuo nas experiências. São esses espíritos que já teriam alcançado a reparação de seus males que o Cristo disse, a tua conta já está zerada. Não precisa terminar a existência para que você volte ao mundo espiritual para retornar a uma saúde física do lado de lá. Pela circunstância que você está agora, é possível oferecer a você saúde física agora, porque você já tem suficiente mérito para tornar a existência na condição de saúde corporal. E aí, oferece a cura para a pessoa. E outras vezes, assim, o indivíduo não está totalmente resolvido, mas ele já está tão bem encaminhado que se você oferecer a ele a saúde física, ele dali para frente continua a caminhada e faz a sua busca,
a sua transformação, que ainda estaria faltando para fechar o seu processo evolutivo. Muito bem, meus amigos, ouvintes. Queria aproveitar e dar um recadinho. Ó, você está acompanhando aí essa nossa transmissão por vários canais. Então, se for possível, dê um joinha aí, porque isso ajuda a propagar ainda mais a transmissão. Então, não importa em qual dos nossos parceiros você esteja, dá um likezinho aí, que isso ajuda a gente a divulgar a doutrina espírita. Divina, é com você. 31, né? Então, vamos lá. A pergunta é da nossa querida irmã Rosângela. Boa noite a todos. Elahá, em um trabalho mediúnico, um médium, ao terminar uma comunicação, não se lembrava mais quem era e todos do grupo não conseguiram reverter essa situação. Depois de 2 horas tentando, o trabalho foi encerrado e ela foi levada para casa por outros integrantes do grupo que sabiam seu endereço, porque ela ainda não se recordava de nada. O que pode ter acontecido? Rosângela de São Paulo. Gratidão. São fenômenos nos quais a gente acessa determinadas instâncias do nosso eu profundo e isso desconecta do agora. É muito importante lembrar que todo fenômeno mediúnico tem uma componente anímica. Quando eu exerço o papel de médium, parte do meu eu se mescla na comunicação. E para que eu consiga fazer isso, eu saio de mim para ingressar na condição de espírito. Quando algumas pessoas experimentam o transe, elas evidentemente ficam mais ou menos conscientes da sua condição. Existem muitos médiuns que são inconscientes, ou seja, após a comunicação eles não lembram o que aconteceu, lembram quem são, mas não lembram o que aconteceu durante a comunicação. Como se a mente que realizou o fenômeno fosse outra, que é o que realmente está acontecendo. Mas pode acontecer também, não é comum, do espírito acessar o seu eu profundo, em que ele acessa as camadas do inconsciente dele. Que assim é que se dá o fenômeno mediúnico. O espírito, ele acaba produzindo uma conexão com os espíritos e ele sai da sua realidade objetiva. Então, dentro dessa perspectiva, qual é a leitura que a gente pode fazer? Houve aí um acesso do inconsciente desse médium, em que ele viveu essa condição. Nós vamos encontrar um fenômeno não idêntico, mas parecido com esse, no capítulo da chamada emancipação da alma, no Livro dos Espíritos, um fenômeno chamado êxtase, no qual o médium acessa determinadas regiões do mundo espiritual muito elevado, ele não quer nem saber mais quem é ele, quem é filho, quem é pai, quem é mãe, se tem marido, se não tem, não quer saber de mais nada, ele fica tão envolvido que ele não lembra mais da realidade dele, ele está fora de si. Só que o êxtase é uma circunstância em função do deslumbramento que o médium recebe. Não me pareceu ser o que você contou, um caso de êxtase, porque não houve um deslumbramento. A pessoa estava apenas com a memória apagada. Houve um lapso no indivíduo em que ele, de repente, começou a sentir esquecimento do hoje. Essa memória, certamente, ela voltou com o tempo, porque o esperado é que quando o fenômeno depois vai abrandando, o indivíduo vai retornando à realidade e ele pode voltar, ele vai voltar para a sua circunstância normal. Em todo caso, é muito importante fazer um diagnóstico mais sério com um profissional, que possa verificar se não tem nenhum mal físico aí. Pode existir alguma questão cerebral, um tumor, alguma coisa que possa estar bloqueando os acessos da memória e produzindo. A gente nunca pode descartar
as causas materiais para os fenômenos que a gente tem. Então, diante da ocorrência que você ficou 2 horas, como você diz, o médium ficou 2 horas sem retornar à sua consciência, valeria a pena a consulta no neuro para verificar se tem alguma coisa, se está tudo certo, porque esse fenômeno de acesso na memória, ele pode até acontecer, mas mais rapidamente o espírito retorna. Igual quando a gente está dormindo, que acorda e não sabe onde está. Meu Deus, é de dia ou de noite? Que hotel, que porta é essa? Ah, eu estou num hotel, agora que eu lembrei. Então, quando eu tenho isso, eu fico fora do ar por alguns momentos, mas eu rapidamente me recoloco. Ficar 2 horas assim é bem atípico, mas tem a ver com o acesso ao inconsciente, que é realizado durante o fenômeno mediúnico. Então, volto a reforçar, a visita no neuro é bem oportuna nesse caso. Muito bem, Jorge, ouvintes e internautas. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, o Pinga Fogo. O nosso irmão Edinaldo está acompanhando a gente lá em Pernambuco. E ele queria que o Elahá nos falasse da multiplicação dos 3 peixinhos e 5 pães. É uma parábola? Ele escreveu... São só 2 peixinhos. Então vamos lá. Não foram 3. Se tivesse 3, já estava até mais fácil, foram só 2. A multiplicação dos pães, citada nos evangelhos, narram isso, que Jesus teria visto a multidão e ela estava aglomerada em torno dele e não tinha comida. Ele não poderia dispersá-la porque eles não teriam o que comer quando voltassem. Então ele pergunta para os discípulos: o que é que vocês têm? E aí trouxeram para ele apenas 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 2 peixes, a multidão era de 5.000 pessoas. E aí diz que ele foi partindo o pão e foi entregando o pão e as pessoas foram comendo do pão, e diz que quando terminou, sobraram 12 cestos de alimento. Então, se sobraram 12 cestos, a gente pode presumir que aí não era um sentido ilusório, que alguém pode dizer assim, não, mas era uma ilusão, né? Ele, como que por um comando hipnótico, fez com que as pessoas se sentissem envolvidas e saciadas. Mas aí não sobraria o cesto, tomando pela literalidade. É possível que isso possa acontecer? É possível. O capítulo 14 e o capítulo 15 do livro A Gênese vai trabalhar essa questão, dizendo da possibilidade de que a manipulação de fluidos possa gerar objetos materiais. Sim, nós temos inúmeros exemplos, não só dentro da doutrina espírita como fora, de determinados indivíduos que pelos seus poderes, até não mediúnicos, mas poderes anímicos, fazem com que coisas materiais surgissem. Um grande exemplo que a gente tem é de Satya Sai Baba, na Índia, um homem santo do nosso século. Ele vivia na Índia e ele fazia assim com a mão e gerava cordões de ouro, fazia assim e gerava guirlandas de flores, mexia com a mão e caía vibhutis da mão dele, que era um pozinho dourado, uma espécie de cinza dourada, que era uma representação da energia dele. Ele ia mexendo e esses pozinhos iam caindo. Uma vez ele fez um cordão de ouro e o que recebeu disse, mas mestre, o senhor é tão espiritualizado, você faz um cordão de ouro, o senhor não acha que é esquisito o senhor fazer um cordão de ouro? Disse, meu filho, se fazendo de ouro o povo já duvida, imagine se eu fizesse de outro material. Então, ele fez, e tem filmes, e mais filmes, e filmes, e filmes, pessoas filmavam Sai Baba produzindo matéria dentro na frente das câmeras, no nosso século atual. Então não é impossível gerar a densificação dos fluidos. Quando eu falo gerar matéria, não entendo que está gerando matéria. É a condensação de fluidos na forma de matéria, que é na natureza nada se cria, nas formas tudo se transforma, segundo Lavoisier. Então, pega o fluido, condensa e ele se transforma. Nós tínhamos um companheiro, muitos anos atrás, no Centro Espírita em Belém, que ele orava
e quando ele terminava de orar, na palma da mão dele nascia uma pomada. Aí ele pegava essa pomada e ia passando nas feridas. Aquilo materializava na mão dele. Ele era impressionante. Então, essa possibilidade, ela existe. Agora, nós estamos falando de coisas assim, uma pomada, o outro materializou um objeto pequeno. Estamos falando de espíritos típicos, como nós. E o Cristo planetário? Qual é a potencialidade de aglutinação de fluido para produzir com isso matéria? É comparável à nossa condição? Ou o Cristo planetário tem condição de fazer mais do que imaginamos? Então, do ponto de vista material, é possível em função da grandeza daquilo que o Cristo representa. Agora, pode ser uma parábola? Pode ser uma parábola. No livro no livro Há 2000 anos, a personagem Lívia, ela está presente num desses momentos de multiplicação. Ela pode contar para você de maneira mais exata o que aconteceu quando as pessoas estavam lá, porque não foi só uma vez que ele multiplicou. Os evangelhos contam que isso foi 2 vezes, e Lívia conta uma que não é nenhuma das 2, é uma terceira. Estava na praia, ele pega o pão, vai partindo e vai entregando. As pessoas vão comendo e ele vai dando uma sensação de saciedade. Mas ela partia o pão e entregava para o outro, e aquilo não diminuía, porque quando parte e o outro leva, ele vai numa quantidade que vai como que se tivesse um fermento naquele pão. Você vai dividindo e o pão vai passando para os outros, ele vai ganhando volume. Então, essa é a característica. Do ponto de vista da obra há 2000 anos, seria material, teria sido uma materialização. O Cristo teria adensificado os fluidos e produzido o alimento. Mas pode ser uma parábola, o que está narrado nos evangelhos? Pode ser também uma parábola, mas daquilo que a literatura espírita nos coloca, a versão mais aceita é que tenha sido de fato real. Os fluidos foram condensados e se formaram pães, porque sobraram depois 12 cestos. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo. A Divina traz a próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta é da Ana Rita Donato. Boa noite. Preciso de uma palavra. Sempre sonhei ser vó. Agora, descobri que falta 1 mês para esse neto nascer, mas de uma relação extraconjugal. Não conheço a moça que está grávida. Não sei como agir. É uma decisão muito difícil, né? Porque um movimento seu pode prejudicar o casamento do seu filho. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser seu neto ou sua neta quem vai nascer. Eu acho que a pessoa que pode ser mais prejudicada em tudo isso é sua nora. Eu lhe sugeriria uma conversa com ela, mas para ouvi-la, para saber o que ela sente e apoiá-la, porque ela deve estar profundamente ferida. Ela deve estar com a alma destroçada. Então, às vezes, a gente está olhando para uma perspectiva de alegria que tem e não está vendo a dor que está sangrando bem mais perto de nós. Se eu tivesse que fazer um movimento, eu lhe diria que você primeiro procurasse sua nora. Ouvi-la, percebê-la, senti-la no nível de profundidade daquilo que ela está vivendo em função dessa história, que para ela é uma história triste. É uma história triste. Como você diz assim, que sempre quis ser vó, então é porque ela não teve filhos. Você já imaginou que é uma mulher que está casada com um homem e não lhe dá filhos, e de repente descobrir que ele se envolveu com uma outra pessoa, e que com essa outra pessoa ele está tendo uma criança, e de repente a avó está feliz porque a criança está nascendo? Como é que ela fica nesse cenário?
Então, a primeira alma a ser cuidada aí é da sua nora. Ainda que você possa ter dificuldades com ela, ainda que possa ser difícil a convivência, procure para ouvi-la, para se aproximar dela, para senti-la, para dar apoio, porque ela deve estar com a alma em frangalhos. Com relação à criança que vai nascer, talvez, não se sabe, o vínculo da criança não seja com seu filho, seja com ela. Se o vínculo for com ela e não com seu filho, essa moça não vai se interessar de aproximar a criança de vocês. Ela vai naturalmente fazer um afastamento. Porque a história, de repente, dessa criança não é com vocês, é com ela e a família dela para lá. E se assim, se não existirem vínculos espirituais, ela naturalmente não vai se sentir atraída a aproximar a criança. Então, o que se poderia fazer, se eu pudesse lhe dizer alguma coisa, seria, primeiro, procurar sua nora. Segundo, procurar seu filho e perguntar o que ele pretende fazer. Porque não se sabe, de repente, a opção dele é deixar a relação para seguir com a outra. Ou, de repente, ele não quer, ele nem quer que ninguém se aproxime, ele quer se afastar. É importante ouvir a opinião dele também. Não tomar uma decisão sozinha, porque a história está muito mais próxima de seu filho e de sua nora do que de você. Eu sei que ser vó é uma coisa que de repente mexe muito, né? Mas eu esperaria por um tempo, até porque a criança ainda nem nasceu. Eu esperaria por um momento para que as coisas se acomodassem, você pudesse com mais nitidez pensar sobre todas essas coisas para decidir com mais acerto depois dessas conversas que são essenciais para que você possa melhor se posicionar diante disso. Aí você, nesse tempo que ainda tem para a criança nascer e essas coisas se acomodarem, você vai orando, vai pedindo intuição para agir melhor. E não pense que, de repente, você oferecendo o seu amor e a sua condição de vó, você vai solucionar todos os problemas. Ele é um espírito que renasce porque também tem seus conflitos. Então precisa ter prudência para que você não afogue a criança. Ele tem mãe. Não exerça o papel da maternidade. Não retire dos ombros da mãe a responsabilidade que ela possui. Se for preciso, apoie de longe. Mas não tire para você, não atraia para você órfãos de pais vivos, porque isso nem sempre costuma dar certo. Resumidamente, procure sua nora, procure seu filho, ore, prepare-se, aguarde esses minutos, esses dias finais passarem. Depois que a criança nascer, observe as simpatias e antipatias que vão surgir em função disso, para você tomar uma decisão com mais acerto. Pode ser que a criança não tenha vínculo espiritual com ninguém de vocês. Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. Nós temos o Edson escreveu para a gente e ele queria ver se você ajudava a lembrar, né? Dizer que assistiu uma live sua, ele não sabe se foi no Pinga Fogo ou se foi em outro momento, em que você falou de um caso em que um grupo de espíritos, trabalhadores do bem, pediu a interferência do plano maior para interceder em prol de um trabalhador, homem que fazia parte do grupo, para que conseguisse uma pessoa que comprometesse recebê-lo como filho, pois tinha necessidade de corrigir suas faltas. E ela queria saber se você poderia falar qual livro, se você lembra, que retrata esse episódio. Olha, assim, eu não saberia dizer de pronto. Mas existe um caso no livro Entre a Terra e o Céu, em que os mentores encontram um espírito que precisa reencarnar.
Mas ele não é um trabalhador espírita, não são os trabalhadores encarnados que intercedem, não. É um espírito de evolução mediana, não é nada maravilhoso, não é um espírito de escola, é uma alma simples, precisa renascer, e eles então vão procurar um casal que possa atender à necessidade desse espírito. Aí o que eles fazem? Eles saem procurando e vão na casa de um casal que eles têm uma vida muito simples. Eu vou aqui arriscar, mas não tenho certeza. Parece que ele é carpinteiro, pedreiro, ele tem uma profissão assim de operário. E aí eles vão na casa desse casal durante a noite, desdobram o casal que já é casado e intercedem para que o casal receba aquele espírito como filho. E o casal decide receber. E a criança, então, é levada, o espírito, então, vai renascer como filho desse casal. Eu não saberia dizer agora aqui o capítulo em que isso tem, mas eu posso tentar depois procurar. Você deixa o contato aí na rádio, que eu vou tentar localizar em que capítulo que isso está. Mas assim, não é uma equipe material intercedendo aos espíritos para que haja um local, não. Tudo acontece no mundo espiritual. Os mentores, querendo encontrar uma solução, descem à Terra, procuram um casal já encarnado, que não tinha como princípio a ideia de que essa entidade renascesse por eles, decidem tornarem-se pais deles depois de casados, mostrando que nem todos os filhos são programados antes do nosso nascimento. Nesse caso específico, essa entidade se junta à família depois que o casal já está casado. Mas assim é o que eu lembro de mais próximo disso, mas não exatamente como você citou no texto que o Rubens leu. Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o programa. A Divina traz a próxima pergunta para a gente. A próxima é da Rosana Aragão. A inteligência com ideias diferentes sobre os acontecimentos sociais vem desfazendo amizades antigas. Essa situação tem a ver com a transição planetária, Jorge? Eu perdi o começo. A inteligência, o quê? Desculpa, foi eu que li errada. A intolerância. Ah, tá, A entendi. intolerância com ideias diferentes sobre os acontecimentos sociais vem desfazendo amizades antigas. Ah, sim, muito bem. Olha só, realmente nós estamos vivendo um período de muita intolerância. Tem sido bastante frequente no lar, no ambiente de trabalho e nas redes sociais com bastante intensidade essa intolerância. Isso seria da transição planetária? Não exatamente. Isso é da natureza da criatura humana. Só existe intolerância porque nós somos intolerantes. E por que não era assim antes? Porque nós estávamos vestidos com o verniz social, que dava a falsa impressão de que nós já havíamos resolvido determinadas questões. Foi necessário que a nossa sociedade fizesse esse movimento de evisceração das nossas imperfeições para que nós perdêssemos o pudor de dizer às pessoas que nós não gostamos delas. Num passado um pouco distante, quando as redes sociais ainda não existiam, as pessoas tinham muito mais dificuldade de expressar os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, por duas razões. Primeiro, porque a sociedade não dava muito espaço para que as pessoas se mostrassem como elas são. Não, você não pode fazer assim, você tem que respeitar isso, tem que respeitar os mais velhos. Ainda que eu não quisesse, a sociedade não aceitava que eu agisse diferente. Nos últimos tempos, essas barreiras comportamentais, elas têm caído e as pessoas têm se tornado cada vez mais expostas, mais desnudas das suas verdadeiras intenções. É como se na nossa sociedade nós estivéssemos numa arena que tivesse muitas portas e boa parte das portas estivessem fechadas e só algumas estivessem abertas.
E nós, evidentemente, teríamos que passar pelas portas que estavam abertas e não pelas portas fechadas. Mas dentro de nós havia desejo de passar pelas outras portas. Mas como não havia apoio, não havia validação da conduta, nós nos obrigávamos a passar pela porta que estava aberta. Então, nós já tínhamos em nós a intolerância, o deboche, esse despeito, esse conjunto de condutas tão reprováveis nos dias atuais e que parecem demonstrar que a humanidade está andando aos recuos. O que se deu realmente na transição planetária é que se abriu as portas. Entidades reencarnaram e saíram tirando as trancas de todas as portas que existiam. Nós estamos na mesma arena, só que agora não tem nenhuma porta fechada. A porta do ridículo, a porta do desamor, da violência, da intolerância, da descrença, do escárnio, estão todas escancaradas. E ao lado delas, espíritos convidando as pessoas para passarem por elas. As almas que já possuíam dentro de si o germe desses tipos de condutas e que não tinham coragem de demonstrar as suas características, hoje estão sendo profundamente estimuladas ao mal, em virtude das ideias perniciosas que se tornaram bastante comuns na nossa sociedade. Então, eu não diria que isso é fruto da transição planetária, mas eu diria que a transição planetária abriu a possibilidade de que os nossos porões psicológicos viessem à tona. Pessoas que eram refreadas em seus desejos, seus impulsos, estão absolutamente libertas para exercerem com deboche, com escárnio, as mais absurdas condutas da nossa sociedade atual. Isso nos dá a sensação de recuo, mas é exatamente isso que a espiritualidade deseja. A espiritualidade quer que a gente atue desavergonhadamente para saber quem é joio e quem é trigo. A parábola do joio e do trigo, do capítulo 13 de Mateus, é exatamente a transição planetária. Está tudo misturado, joio e trigo. Para quem não sabe, o joio tem uma espiga exatamente semelhante à do trigo. Você olha uma espiga de joio e olha uma espiga de trigo, você não consegue saber quem é quem. Só quando você põe a espiga na mão e esfrega. Quando é joio, é só palha e não fica nada. Quando a espiga é de trigo, você esfrega e os grãozinhos do trigo, parecido um arroz, vão ficando na sua mão. Mas as plantas são muito semelhantes. Então, na nossa sociedade hoje, essa intolerância das redes sociais, dos grupos familiares, dos nossos ambientes de trabalho, onde as pessoas perderam o pudor de ridicularizar os outros, debochar, agredir, ofender, desconstruir amizades, que ficou tão comum, está revelando o que existe na intimidade do nosso ser. Não importa a ideologia que eu tenho, se eu me alianço com o ódio, se eu acho que ridicularizar os outros é correto, eu não posso estar certo. Eu estou apenas revelando o que tinha dentro de mim, a podridão que existia na minha alma, mas que as portas fechadas da arena não deixavam que eu mostrasse. Agora, na transição, eu estou descaradamente desmascarado diante do mundo, saltando entre as pessoas, ridicularizando a conduta daqueles que agem diferente de mim, sem perceber que o que a lei de Deus lá de cima quer saber é quanto de escárnio existe em nós, e não de que lado nós estamos. O que importa é fazer o bem, defender o bem, praticar tudo o que a gente puder em favor do bem. Esse é o objetivo da lei. Abriu as portas para que nós disséssemos quem verdadeiramente somos, joio ou trigo. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos lá para mais uma pergunta. O Rubens Wenner está acompanhando a gente e a dúvida dele é a seguinte, ó. O Livro dos Espíritos
tem uma pergunta. Em atributos da divindade consta: será dado ao homem entender mistério da divindade? Resposta: quando não estiver obscurecido pela matéria, ele o verá e compreenderá. Aí a dúvida dele: verá? Com você, Jorge. Vamos pegar a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como que é isso? Mas Deus não tem forma, não tem boca. Vou ver Deus como, pelo amor de Deus? Como é isso? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, está relacionado com a capacidade de ver Deus em todas as coisas. Quando nós temos ódio, quando nós temos mágoa, quando nós estamos angustiados, nós não vemos a beleza da vida. As flores parecem não ter cor. Os céus não parecem ter estrelas. Nós não nos encantamos com a natureza. Nós não nos emocionamos com as melodias belas. Nós não enxergamos a excelsitude da vida. Mas na medida em que nós vamos limpando os nossos corações da mágoa, do ódio, que estão nas bem-aventuranças anteriores, a quarta bem-aventurança é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, eu preciso pacificar as injustiças que eu pratiquei, que eu vejo em meu derredor, procurar atuar para fazer a paz entre as pessoas. E a quinta das bem-aventuranças diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então eu tenho que pedir perdão, conceder perdão. Quando eu peço perdão, concedo perdão, tiro mágoa, tiro tudo isso, que vou tirando esse piano de cima das minhas costas, quando eu vou aliviando a minha alma e me sentindo feliz pela possibilidade de eu conseguir me libertar nesse sentido, quando eu faço isso, eu estou verdadeiramente descobrindo que minha alma precisa de fato aproximar-se dos sentimentos mais positivos que a vida me pede para viver. E quando eu vou perdoando, eu vou passando a ver a vida com mais leveza, eu começo a ter mais alegria. Olha que flor bonita, olha que bonito isso, olha que bonito aquilo. E eu começo a ver beleza na vida. E ao ver beleza na natureza, eu passo a ver a majestade da presença do Criador. Eu vejo a presença do Criador nas coisas. Não é que eu vá ver Deus, mas eu vou ver a manifestação da sua vontade, da sua sabedoria nas coisas. Quando eu olho uma flor, eu digo, gente, olha como Deus é maravilhoso. Olha a textura dessa pétala. Olha que beleza, olha esse pássaro, olha a cor das penas dele, olha que lindo. E eu vejo uma gestação e vejo o bebê se formando dentro do útero. Meu Deus, o milagre da vida se fazendo de uma única célula, formando um ser novo como Deus. Então eu enxergo Deus nas manifestações de tudo aquilo que me circunda. Quando eu não consigo, estou ainda obscurecido pelo materialismo, eu não enxergo de, meu Deus, que cruz pesada que eu tenho, como a vida é amarga, como tudo é difícil. E eu tenho uma releitura completamente equivocada das coisas. Mas quando eu tiro esse peso das minhas costas, eu não reclamo mais e passo a enxergar a beleza de Deus e de sua justiça em todos os lugares que estou. E, portanto, passo a ver Deus. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que acompanham conosco o programa. Vamos lá, né? Divina, a próxima pergunta. A próxima pergunta, Jorge, é um desabafo, né? E aí pede uma palavra sua. Ocorre que... Você já tem que ir, Jorge? Falar nisso, eu estou olhando aqui. Você já tem que ir? É porque o meu ônibus hoje vai passar um pouquinho mais cedo. Então nós vamos fazer o seguinte, então já vamos fazer Não. Mas não precisa ser agora, eu só mandei o recado para a gente se programar. Porque já está quase na hora. Porque falta 10 minutos. Falta 10 minutos, então... Não, falta 10 minutos, mas o meu ônibus vai passar
Não vai perder Não. o ônibus, não, senão você não chega Se em eu casa. perder, ele é o último, eu não tenho como chegar em Então, casa. Então, vamos lá. Faz a Ó, o meu prece. vai passar 23h15. Então, eu posso ficar até 22h05, 22h10. Então, Está encerrado Não. o programa. Não, vamos lá. Vamos fazer a prece, Vamos você fazer. vai com calma. Você vai com calma, vamos fazer a nossa prece. Seguro morreu de velho. Ainda bem que Não, você avisou. vamos responder esse que você começou. Não, mas esse é preciso Porque a de pessoa tempo. está esperando. Pois é, Mas no mas caso dela, assim, é preciso de um tempo. Vamos atender. então vai. Não tenhamos pressa. Então tá. O meu Ocorre- ônibus vai atrasar. Não atrasa não, passa no horário certinho. Ocorre que o meu marido, com quem estou casada há 34 anos, se envolveu com uma colega de trabalho e vem mantendo um relacionamento amoroso há mais de 6 anos. Quero ressaltar que ele vivemos em harmonia. Ele sempre foi um bom pai para os nossos filhos, um ótimo companheiro para mim, sempre presente, gentil e dedicado ao lar. Entretanto, quando descobri o caso extraconjugal, ele disse que me amava, mas que também amava a outra pessoa. Já conversamos amigavelmente por diversas vezes. Já pedi para eles que saia de casa e vá viver com esse amor. E continuaremos a ser amigos, que continuará a visitar a mim e nossos filhos quando quiser. Nessas ocasiões, ele sempre chora, diz que se arrepende de ter permitido que outra pessoa tenha entrado em nossa vida e que me ama muito, e não quer se separar. Mas também não consegue ficar sem a outra. Ele já tentou se afastar da outra e não conseguiu, por diversas vezes, permitindo que essa situação continuando esse casamento, pois também o amo. Vivemos em harmonia, apesar de existir outra pessoa na vida dele. Estou me comprometendo negativamente com a espiritualidade? Quais serão as consequências espirituais de continuar um casamento assim, sabendo que ele tem outra? Temo pelas consequências futuras, quando eu desencarnar, por estar sendo conivente com um desvio dele. Ninguém sabe desse ocorrido, pois até tomar uma decisão quero preservá-lo, tendo em vista a nossa história e tudo que ele representa para os nossos filhos. Oi, Jorge, é isso aí. O que você pode dizer para nossa irmã? É uma decisão extremamente difícil, né? Porque você tem uma história construída, você tem um lar que não é marcado pelo desamor, pela violência, pela desconstrução do afeto e o desrespeito. Você tem uma vida construída com o outro, não é um lar que você possa dizer assim, o lar já está desfeito há muito tempo. Mas, por outro lado, você tem algumas coisas que são bastante preocupantes. Porque se de repente você tivesse descoberto e ele dissesse, eu vou terminar, e fosse para fazer o trabalho de término, é uma outra circunstância. Mas você está dizendo que ele já tentou outras vezes, ele não conseguiu. Qual é a perspectiva? É que haja uma dificuldade muito grande de que essa questão termine. Não tem como você ter uma expectativa de que as coisas vão se resolver de maneira rápida, considerando tudo isso que você falou. Então, qual é a visão que a gente pode tirar de todas essas coisas? É que você precisa fazer uma avaliação. Você precisa pensar assim. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Considerando que daqui a 10 anos essa situação não vai se resolver. Ele vai continuar, já mostrou que ele não vai terminar o relacionamento, que ele vai manter o relacionamento. Como vai ser daqui a 10 anos? Eu vou
permanecer nessa mesma situação mais 10 anos, uma vez que a sinalização dele é que ele não consegue se desembaraçar do relacionamento, eu vou viver assim ou eu não quero viver assim? Se eu perceber que eu não quero viver assim, a gente pode fazer uma conversa no sentido de decidir que para você não está bom. Você não está bem, você não está se sentindo bem. E nessa perspectiva, a gente não precisa brigar para separar. A gente pode dizer, olha, talvez você precise ficar um tempo sozinho, se você não consegue ficar com uma, não consegue ficar com a outra. Você precisa ficar só. Porque machuca muito você essa permanência assim. Para ele pode estar até bem conveniente, mas para você machuca demais. Saber que tem uma outra pessoa que ele não consegue se desembaraçar. Ainda que ele diga, não, mas eu amo você, mas amo uma outra também. Ainda que ele diga isso, é um sentimento muito, muito ruim. É uma notícia muito ruim de ouvir. Então aí você faz uma avaliação e decide se isso é o melhor ou não para você. Se você decidir por sair, você decida por sair sem ruptura, sem brigas, como você mesmo colocou, na condição de amigos. E franquia para ele a possibilidade dele continuar próximo do lar, visitando, porque ninguém precisa ser inimigo porque separa. Se o outro está vivendo experiências que ele não consegue se desvencilhar e está machucando muito você pode de repente tomar a decisão de ficar só. Mas lembre-se que quando você ficar sozinho no caso, você vai ter que reprogramar a sua vida. E você não vai ter alguém mais para acompanhar você na sua velhice, quando ela chegar. Seus filhos vão, cada um deles, ganhar o seu rumo, e com quem você vai ficar? Então você tem que reprogramar a sua vida, reconsiderando o fato de que é uma realidade. Você não vai ter alguém para dividir a sua velhice. Mas isso também não é a pior coisa do mundo. Eu conheço tanta gente que está sozinho, que redescobriu a possibilidade de fazer coisas maravilhosas na terceira idade, exatamente pelo fato de estar agora mais disponível, por não ter mais um companheiro para ter que estar junto para fazer uma coisa ou outra, tem mais liberdade para sair, para fazer, para realizar tarefas assistenciais e se entregar. Você talvez precise, caso você saia, fazer um trabalho efetivo de ida na direção de uma tarefa que lhe compense emocionalmente. Que se você ficar mergulhado nessa angústia da sensação da perda, da baixa autoestima, pode ser muito perigoso para você. Então você tem que preencher, caso você saia, com algo que traga colorido para a sua existência, para não parecer que ele arrancou toda a sua alegria de viver. Nesse movimento de você sair e deixá-lo só, pode ser que ele faça o movimento de se aproximar de você com a ruptura do lado de lá. Que os confortos que de repente você oferece, ele não vai ter mais. E aí ele pode fazer um movimento de aproximação. Aí você tem que ficar bem atenta para saber se esse movimento de aproximação não é somente pelos confortos que você possa oferecer, sem que ele realmente se desconecte de quem ele está envolvido hoje. Precisa ter muita franqueza da parte dele, para que você não venha a ceder amanhã para que ele retorne, com a possibilidade de ele continuar com esse mesmo relacionamento, ou com outros amanhã, com outras pessoas que ele possa considerar que sejam interessantes para que ele mantenha esse mesmo tipo de situação que ele mantém hoje. E como última alternativa, tem a possibilidade de você continuar. Uma possibilidade que de repente pode trazer muitos machucamentos para a sua personalidade. Por você se considerar uma pessoa preterida diante de alguém que você se dedica tanto. Você faz e sabe que está tendo uma pessoa apenas pela metade. É uma decisão difícil. Eu conversaria sério com ele e proporia nessas circunstâncias que ele então seguisse a vida dele, sem que fosse definitivo, mas para que ele tomasse uma decisão, nem que fosse temporário.
mas para ele reorganizar os sentimentos dele, saber o que ele realmente quer. De repente, um movimento, um solavanco que você dê nele, ele pode pensar no que ele tem para perder. De repente, você é um pássaro muito seguro numa mão, e está segurando o outro na outra. Então, um solavanco pode valer a pena nessa hora, para que ele perceba que ele, de repente, não é senhor absoluto do seu coração. Eu faria um movimento nesse sentido para que ele pensasse sobre a vida dele. Que, de repente, pode ser que ele faça esse movimento de saída e ele perceba o quanto ele está perdendo. E aí ele reprograme o seu sentimento para uma revisão da sua história. Muito bem, Jorge, sem perder tempo, vamos fazer a nossa prece, que eu estou preocupado com o ônibus. O pessoal já está fazendo a campanha para mandar um Uber para você. O pessoal está fazendo a campanha. Não tem aqui. Para a chácara, não. Para a chácara, vamos orar. Não. Vamos orar, vamos lá. Então vamos orar. Senhor dos nossos corações, nesses momentos que Tu nos concedes para que os nossos corações se aqueçam, nas verdades espirituais que Tu nos ofereces, nós não podemos terminar o nosso dia sem Te agradecer por tudo que passou. Te agradecer pelo dia que Tu nos concedeste, pelas alegrias e pelas tristezas, pelos nossos momentos de aprendizado e pelas chances que Tu nos deste de conhecer mais nitidamente quem verdadeiramente somos. Pelo dia que Tu nos deste, Senhor, para que nós pudéssemos ter a chance de exercitar o amor, de viver as virtudes que já nos deste a conta de conhecer. Por todas as oportunidades com as quais Tu coroaste o nosso dia, nós queremos Te render graças e Te pedir que Tu abençoes o dia que se aproxima. Que Tu abençoes a nossa noite, para que ela nos oportunize o encontro com os nossos mentores. Que as nossas angústias, as nossas indecisões, as nossas decisões difíceis possam ser trabalhadas de maneira bastante nítida por aqueles que nos tutelam. Que os nossos espíritos benfeitores, aproximando-se das nossas almas nessa noite, possam tornar mais claras as decisões que temos que tomar nas nossas vidas, sobre os nossos rumos, sobre as nossas angústias, sobre as decisões significativas que os nossos corações precisam exercer. Vem, Senhor, deixa que os nossos mentores se façam presente nos nossos lares nessa noite, envolvendo cada espaço do nosso lar, assistindo os nossos entes queridos, tratando as entidades espirituais que participam do nosso ambiente doméstico. Que todos eles possam ser envolvidos na Tua graça e que o Teu amor fortaleça os nossos ânimos, para que a coragem tome corpo nas nossas almas e nós consigamos decidir com acerto, ouvindo os clamores do céu e as necessidades da terra, para libertar as nossas almas em definitivo, para a vivência do amor verdadeiro, sem as tintas da materialidade. Que o Teu amor infinito esteja sobre as nossas almas, Senhor da vida, e que a Tua graça permaneça sobre os nossos corações, abençoando as nossas almas, não somente agora, mas para todo o sempre, na certeza de que Tu estás conosco, guardando as nossas almas na Tua infinita paz. Muito bem. Divina, seu boa noite. Boa noite a todos. Jorge, ó, bom retorno aí para a chácara. Boa noite, meu amigo. Obrigado aí, uma boa noite para todos nós, que a gente possa
aproveitar a semana e na próxima segunda nós estamos aqui novamente, se Deus assim permitir. Vai com Deus, Jorge. Corre lá, porque senão o ônibus não para. Até semana que vem. Dá tempo. Tá bom, gente. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão imensa. E se Deus permitir, semana que vem a gente está de novo aqui. Fiquem com Deus. Muita paz. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.